Ricardo, aceita aí, ó, minha solicitação? Vá. Aceitou. Aceitou a minha solicitação. Esse é o Ricardo Trajano. Prazer, Ricardo, Eduardo. Bom é, te ver, viu? olha, é uma alegria imensa falar com você. Você nem pode imaginar. Deixa eu dar um, deixa eu apresentar o Ricardo para vocês. Eu sempre tive muita afinidade com o Ricardo. Na nossa juventude, a gente aproveitou muito a vida, isso porque nós somos primos. Tá? E eu me dava mais com o Ricardo do que com os meus próprios irmãos. E aí, o que aconteceu? O Ricardo estudou engenharia, formou-se e foi morar onde eu morava, Belo Horizonte. Ele, nascido e criado em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte. E eu, nascido e criado em Belo Horizonte, entrei para a Rede Globo e vim morar no Rio de Janeiro. Então, no momento em que eu achava que a gente poderia ter mais afinidade, mais convivência, ele foi explorar a engenharia dele nas Minas Gerais e eu fui fazer o meu jornalismo. E aí as coisas começaram a se distanciar. Mas a gente ainda assim se falava, não falava por telefone, porque o telefone era muito caro, tinha que ter linha telefônica, era um azar horroroso o tal do telefone. Então a gente escrevia um para o outro, e tinha notícia um do outro, escrevendo e tal, e a coisa funcionava. Imagina só, você manter uma amizade escrevendo carta, né? Isso é coisa medieval. Mas funcionava. E aí, eu fui para os Estados Unidos, casei, tive uma filha dos Estados Unidos. O Ricardo casou-se também em Belo Horizonte, tem 3 filhas lindas, Duas. e a vida, a partir dali, tomou realmente um rumo diferente. A família, é o trabalho, é eu no exterior. Mas, como eu falei, a gente sempre se manteve em contato. Então, eu sabia, eu tinha consciência, que o Ricardo ia embarcar no dia seguinte para Londres, pela Varig, faria uma escala em Paris. Em Londres, ele ia assistir um show de rock and roll. O Ricardo tinha 2 paixões na vida dele, tórridas. Uma pelo Flamengo e outra Ainda pelo rock and sou. roll. Ainda tem. E outra pelo rock and roll. Mas o rock and roll Ainda tem. do Ricardo não era esse rock and roll aí vagabundinho, não. O negócio era Sepultura, AC/DC, era Nirvana, Rolling Stones, onde tinha rock and roll, o som era bem-vindo aos ouvidos do Ricardo. E naquela época, a gente não tinha como chegar a um bom equipamento de som, mas ele tinha. E a mãe dele, a minha tia Cat, era paraguaia, trabalhava no consulado do Paraguai e conseguiu para ele um baita som. Então ele fez do quarto dele o quê? Um rock and roll. Aí tocava aquilo na altura, todo o Copacabana inteiro escutava, entendeu? Era uma maravilha, sem precisar pagar nada. Sabe? Eu acho que o Medina, inclusive, copiou essa ideia dele. E aí foi o Ricardo, aliás, essa paixão pelo rock and roll é que fez ele embarcar numa viagem que quase não teve volta. Então ele embarcou para Londres para assistir. Qual era a banda que você ia ver lá, Ricardo? Não, eu ia ficar um mês lá. Naquele tempo em Londres tinha acho que tem até hoje uma revista chamada Time Out, e que tinha todos os concertos que tinha lá possíveis, porque julho, férias e no inverno, quando fevereiro e janeiro é a época que tem mais concertos lá. Eu ia ver vários concertos. Ah, tá. Eu achei que você tinha ido Não, por causa não, de um só. eu ia ficar um mês lá. Bom, então ele embarcou para essa viagem de um mês e na manhã seguinte eu fico sabendo que o avião do Ricardo, eu me emociono até hoje, cara, havia caído e não tinha nenhum sobrevivente. E
naquele mesmo dia, à noite. Aí o chão abriu para mim, né? A gente fica meio em transe, sem saber o que falar, o que dizer, né? Meu primo, meu amigo. E naquela mesma noite eu liguei à TV Globo para assistir o Jornal Nacional e para saber detalhes do acidente. Quando o Cid Moreira, com aquela voz dele linda, suave, né, disse que havia, sim, um passageiro sobrevivente e outros tripulantes, alguns outros tripulantes. E que esse passageiro era o Ricardo. Imagina só a alegria que eu fiquei, ao mesmo tempo em que eu fiquei preocupado, né? Como é que o Ricardo vai viver? Como é que vai ser? Será que ele se machucou muito? Será que ele vai ter sequelas? E tal. E liguei aqui para o Rio para falar com a família dele, com os meus tios, que horas antes já estavam preparando o enterro dele aqui no Rio. E foi aquela comoção, aquela alegria e tal. E o Ricardo simplesmente foi o único passageiro a se salvar desse acidente. Imagina só, a poucos minutos do avião aterrissar em Orly, ele começa a pegar fogo. Se coloca na posição do Ricardo, dentro de um avião em chamas. Tá? E ele consegue se salvar. Hoje, décadas depois do que aconteceu, o Ricardo reuniu detalhes dessa experiência que ele teve e ele se dedicou a fazer palestras inspiracionais, onde ele conta como ele saiu dessa, física e mentalmente, como se fosse uma reflexão sobre o que realmente importa e como a superação pode nos motivar a superar, o que mais importa na vida da gente, né? E aí, a primeira palestra que eu fui assistir do Ricardo, tinha lá umas 200 pessoas, ele chegou com essa cara dele, de bem-humorado, de gozador, na verdade, ele pegou o microfone e falou, olha, a única pessoa que não poderia estar nesse palco sou eu. E aí o povo começou a rir, e agora, Ricardo, eu passo a palavra para você dar continuidade ao nosso papo. Lindas palavras, primo. Pois é, cara, realmente a única pessoa que não deveria estar aqui conversando aqui sou eu, porque na época eu fui declarado morto, a primeira notícia é que todos os passageiros estavam mortos. Na minha faculdade tinha um comunicado pregado no mural, comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia, Ricardo Trajano, no desastre aéreo da Varig, ocorrido hoje em Paris. E essa foi a primeira notícia. Era um Boeing, como você falou, 707 da Varig, que partiu do Rio, faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. Os jornais, na época, o Cid Moreira, como você falou, já tinham, antes o Cid deu a primeira notícia, antes de falar que havia um passageiro sobrevivente, que todos os passageiros tinham mortos, os jornais já tinham publicado a notícia, rádio, televisão, e foi essa notícia que a minha família, vocês receberam, meus amigos, meus primos, vocês receberam, e foi uma tragédia, 123 mortos. E era desesperador, como você falou. Meu pai já estava encomendando a sepultura, sepultamento. E minha mãe, a dona Kert, que você conheceu bem, era a única que falava que eu estava vivo. Meu filho não morreu. E os meus amigos lá em casa, falando, coitada da dona Kert, não quer cair na real. O Ricardo morreu. E aí, voltando um pouquinho, no dia do embarque, exatamente isso que você falou, era a minha primeira viagem, e o meu sonho, a minha paixão, aliás, Eduardo, era conhecer Londres, porque eu era músico, eu tocava também, além de fazer faculdade, eu era músico, tinha banda, tocava baixo, era roqueiro, sempre gostei de rock. E sempre, você há de concordar, sempre que nós somos apaixonados
por algo, por alguém, por alguma coisa, parece que a vida ganha um sentido maior, não é verdade? Ela nos faz mover, parece aquele motorzinho o tempo todo ligado. E era essa a minha paixão, era esse o meu sonho. Eu quero ir para Londres para ver aquelas bandas, porque naquele tempo, essas bandas não excursionavam, isso era a década de 70, não excursionavam no Brasil. Então, o meu sonho era ver ao vivo e a cores os Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, os Beatles já tinham terminado. Mas, enfim, eu ia ficar lá um mês me deliciando com essas bandas. E aí, aos 21 anos, era férias de faculdade, eu juntei meu rico dinheirinho, naquele tempo era muito caro você viajar, né? E entrei numa agência, não sei se você vai se lembrar, tinha uma agência ali do lado da Avenida Copacabana. Não, no Copacabana Palace, na Avenida Copacabana. Ah, verdade. Tinha uma agência, um toldozinho ali da Varig. E eu saí de lá com a minha paixão, com o meu desejo realizado, que era passagem para Londres. E eu, passageiro de primeira viagem, só para você ter ideia, Eduardo, aqueles voos normalmente saíam 11, 11h30 da noite, vários voos. A Varig era a única companhia brasileira que fazia voo internacional. E o horário era entre 11 e meia-noite que saíam aqueles voos. E eu fui, só para você ter ideia, eu cheguei no aeroporto, que era o antigo Galeão, eu cheguei lá, o voo era 11h30 da noite, eu cheguei lá 5h30 da tarde. Fui o primeiro passageiro a chegar lá. E aí fui direto no balcão, porque naquele tempo você escolhia o lugar lá no balcão. E aí cheguei para atendente, eu todo cheio de... Ficava pensando, na época, eu pensava muito e lia muito, que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida no acidente. Eu fiquei com isso na cabeça, eu era o primeiro ali a escolher o lugar, cheguei para ela e falei, olha, eu quero o último lugar, a última poltrona, a última fileira. Ela falou, olha, não vai ser possível a última, porque naquele tempo a tripulação era muito grande de um Boeing, eram 17 tripulantes. A última fileira é para os tripulantes descansarem, mas tem a penúltima, a fileira 27. Eu falei, claro, só se for agora, por favor, eu vou nessa fileira 27. E aí já dentro do avião, o avião lotado, todas as poltronas ocupadas, todas, menos... Gente famosa, né? Gente famosa. Menos 2 poltronas, eram as únicas poltronas que estavam vagas, eram as minhas 2 poltronas laterais. Eu, mais tarde, gostaria muito de falar sobre um caso sobre essas 2 poltronas, tá? Claro, claro. Por favor. Claro. E na minha frente, como você falou, viajava um cantor muito famoso, que era o Agostinho dos Santos, o pessoal da velha guarda aí vai lembrar quem era. Ele, na época, tinha 40, 41 anos de idade, ele ia para um... Ele estava do lado de uma pessoa que estava acompanhando ele, que também eu fiquei sabendo depois, nossa, eu recebi um telefonema da filha desse cara que estava do lado dele, era o maestro Carlos Piper, muito famoso na época, ele foi maestro da Elis Regina, bom, enfim. E aí o voo tranquilo, avião lotado, vira e mexe eu levantava e... Eu com esses pernões e com a facilidade, eu tenho 1,92 m, e com a facilidade de ter os 2 assentos vagos, eu pulava da poltrona, porque o Agostinho Santos toda hora inclinava a poltrona, estava na minha frente, e eu pulava e levantava, ia conversar com os comissários lá atrás. E por 2 vezes eu fui visitar a cabine, naquele tempo você podia visitar a cabine. Nessas idas e vindas, eu conheci uma menina de nome Rita, uma graça, menina, eu tinha 21 anos, ela tinha 19 anos, ia para Londres também. Depois eu queria falar também mais tarde sobre... A filha do embaixador da Filha Índia. do embaixador da Índia, que mais tarde eu queria falar rapidamente sobre uma carta que ele me enviou. Bom, e aí eu doido para que chegasse logo a Londres, mas tinha que fazer uma escala no aeroporto de Orly, naquele tempo só tinha o Orly, não tinha o Charles de Gaulle. E faltando 5 minutos para chegar, voo tranquilo, começou uma fumaça atrás de mim, todos nós já estávamos com cinto de segurança, uma fumaça pequena, o comissário foi lá com o extintor tentar contornar o problema, e eu, por puro instinto, Eduardo, não tem outra explicação, tirei o meu cinto e fui andando para frente, já conhecia bem o caminho, e as pessoas ficaram ali, permaneceram com o cinto, olhando lá, o sujeito tentar apagar lá a fumaça.
E deviam estar pensando, esse cara deve estar indo no outro banheiro lá. Enfim, quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário-chefe falando: senhores passageiros, nós estamos contornando o problema lá atrás, permaneçam com o cinto de segurança, daqui a 5 Mas a minutos... fumaça lá atrás já começava a caminhar para frente, né? Não, mas você não tinha o menor sinal de fumaça ainda. Não tinha. Ah, não? Não. Tanto que o comissário me deu uma bronca, viu eu caminhando na direção dele e falou: garoto, o que você está fazendo aí em pé, cara? Volta imediatamente para o seu lugar. Você não está vendo que o avião está chegando? Proibido você ficar aqui em pé. Eduardo, por fração de segundos, eu olhei para a cara dele. As coisas que ele falava naquele instante, naquele momento, ecoavam no meu ouvido, não fazia o menor sentido. E eu quase que eu atropelo ele, continuei andando para frente, sem jamais pensar em voltar para a minha poltrona. Foi um impulso, intuição, uma força divina, com certeza, me ajudando, me impulsionando para que eu seguisse em frente. Eu desobedeci, eu transgredi literalmente a ordem dele. Né? O Dalai Lama fala uma coisa muito interessante, que é: aprenda as regras e quebre algumas. Olha que interessante. E quando eu cheguei lá na frente, tinham já 2 comissários encostados na divisória da cabine em pé, apavorados, gritando, porque aí sim, a fumaça foi muito rápida, tomou conta de todo o avião, e não era mais aquela fumacinha branca, era uma fumaça preta, negra, densa, tóxica, parecia fumaça de pneu queimando. E o avião virou uma câmara de gás, foi envolvendo todos os passageiros, sem que eles tivessem o menor poder de reação, sentados nas poltronas. Uma respirada já te paralisava, a segunda desmaiava, a terceira você morria. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei encostado na divisória também, em pé, lá na frente, não enxergava mais os comissários, que estavam 1 metro, 1,5 metros do meu lado, virou uma parede de fumaça, não enxergava um palmo na minha frente, parecia que eu estava debaixo da terra. E aí, nesse momento, veio a sensação da morte, eu me despedindo da vida, veio um flashback na minha cabeça, um filme passando rápido, despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. Nesse momento o avião perdeu muita altura, dentro da cabine havia fumaça, os 2 pilotos tiveram que abrir a janelinha para pilotar o avião para fora, ou com a cabeça para fora. Não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir no ar, e as máscaras de oxigênio, eles não conseguiram baixá-las, porque, você imagina, o duto de oxigênio, o fogo que alimentava as máscaras, o fogo invadiu esse duto. E aí virou um maçarico. Você imagina, oxigênio e fogo. Então não teve tempo para nada. E aí eles fizeram um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E eu caí, já estava de bruços, caído, e foi um barulho infernal. Eu ainda estava acordado, ele ainda deslizou uns 500 metros. E só para o pessoal ver, isso aqui é o estado do avião, que ficou, essa capa aqui é do Caixa Preta, do Ivan Santana, e o avião ficou em frangalhos. O teto todo do avião foi caindo em chamas e caiu uma placa, foi caindo a fuselagem, a parte de cima foi caindo em cima das pessoas, carbonizando. Se alguém tivesse chegado com vida ali, morreu carbonizado, morreu queimado. E eu... Sim, caiu uma placa enorme nas minhas costas, eu já estava desacordado, enfim. E nesse momento, os bombeiros chegaram 10 minutos depois, mas eu só queria abrir um parênteses rápido e contar um caso que aconteceu comigo há cerca de 10 anos atrás, Eduardo, no Rio de Janeiro. Eu encontrei com um colega de escola, eu estudei minha vida inteira no Santo Agostinho, primário, ginásio científico, lá no Leblon, e aqueles colegas de escola que a gente convive esses anos todos, a gente pode deixá-los de ver há muitos anos, mas quando a gente encontra, é um afeto, é uma amizade totalmente diferente. E eu encontro essa figura que eu não via há anos, aliás, era uma figura que sempre teve um lado espiritual intenso, desde garoto. Ele sempre escrevia muito, lia muito sobre isso, até hoje. E eu encontro com ele na rua, nós nos abraçamos, beijamos,
uma coisa, como eu encontro com você, como se eu encontrasse com você no meio da rua, ia acontecer isso também. E aí ele falou, Ricardo, estava falando de você na semana passada com os amigos meus, eu queria tanto saber de você, aqueles momentos de aflição que você passou lá em cima, você pode me falar? Eu falei, claro. E aí falei para ele, rapidamente, eu resumi um pouco o que aconteceu comigo lá em cima, e eu falei com ele, Nelson, eu senti a morte me abraçando. Cara, foi terrível, a morte me abraçando. Ele esperou acabar de falar, colocou a mão no meu ombro, me lembro como se fosse hoje. Falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eduardo, eu dei um abraço nele, mas fiquei tão emocionado, comecei a chorar. Falei, cara, eu fiquei esses anos todos da minha vida, pós-acidente, pensando que era a morte me abraçando, você vem aqui e me derruba completamente, me fala a pura verdade. Cara, era o meu anjo da guarda, era a mão de Deus ali me protegendo, olha que loucura isso. E aí, voltando ao acidente, os bombeiros chegaram 10 minutos depois, me tiraram dentro daquela fornalha, eu já estava desmaiado, viram que eu estava com vida ainda, cheguei no hospital sem roupa, e quando eu cheguei no hospital, me confundiram com um comissário, meu porte físico era muito parecido com um comissário chamado Sérgio Balbino. E eu fiquei 30 horas em coma. Nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel, uma caneta, e me identifiquei com a letra com muita dificuldade, com a letra de criança, tremida, eu coloquei meu nome, telefone, endereço, e através desse bilhete, os médicos foram na lista dos tripulantes, porque eu era um tripulante, e não achava meu nome, Ricardo Trajano. E aí foram na lista de passageiros, de repente acham meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara estava lá junto com os comissários, lá na frente, os passageiros todos mortos nas poltronas? Infelizmente a Varig liga para o Sérgio Balbino, que eu era o Sérgio Balbino, dizendo que ele tinha morrido, e liga lá para casa, seu Reginaldo, meu pai, atende o telefone. Olha, nós queríamos comunicar que o seu filho está mal, mas está vivo. Gente, de um velório lá em casa virou uma grande festa. A dona Cat, a minha mãe, levantou do sofá, apontou para todo mundo, dando bronca. Eu não disse. Exatamente. E aí, depois dessas 30 horas, acordo no hospital, não entendendo absolutamente nada. Os médicos não me davam uma semana de vida, eu fiquei sabendo disso bem mais tarde. Minha primeira radiografia de pulmão, um atestado de óbito. Enfim, estava mal, bem mal. Mas desde os primeiros dias de internação, o Eduardo, eu procurava extrair dentro daquele ambiente conturbado, pesado, que era um CTI, as coisas boas que me rodeavam. E eram coisas aparentemente banais, e que me davam forças, me davam essas coisas que me rodeavam eram coisas com muita energia, com muito otimismo, que me alimentavam enormemente, que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim, não tenha dúvida. E essas coisas, volto a repetir, banais, era tipo meus pais, a Varig mandou passagem para eles já estavam lá no hospital, não podiam entrar no CTI, e faziam cartazes para mim com caneta pilô, com frases escritas. Ricardo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair daí. E a enfermeira me mostrava todo dia uma frase dessa para mim. Eduardo, você não acredita o quanto isso me alimentava. Isso ajudou. O quanto isso me ajudava. Eu ficava doido, eu ficava contando as horas no relógio. Cadê a enfermeira? Já deu 4h30, cadê o cartaz? Aí ela chegava com um cartaz desse para mim diariamente. Da mesma forma, as cartas... Você sentia muita dor, Ricardo? Sentia muita dor nas costas, muito queimado. Eu estava todo entubado, com muita dor nas queimaduras. Eu não sentia absolutamente nada no pulmão, mas eu estava com hemoptise, eu cuspia sangue a todo instante, sangue envenenado, que era a inflamação toda, infeccionado, os brônquios, com febre de 39, 40 graus. Você não está sentindo falta de ar? Não, estou bem.
Aliás, a minha adolescência, uma coisa que me ajudou muito, eu não fumava, eu tinha 21 anos, eu era nadador do Flamengo, nadei no Flamengo há alguns anos, depois fui jogar basquete no Botafogo, isso sem dúvida me ajudou. E aí essas coisas, volto a repetir, né, os cartazes dos meus pais e as cartas que eu recebia, que naquele tempo eram cartas, né, que a gente recebia, como você falou, e, cara, eu recebia dezenas de cartas, eram cartas de várias pessoas, de várias localidades, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, e eu me lembro de uma carta de uma menina da Turquia, mandou uma carta, eu tirei, dentro da carta tinha um recorte de jornal, o jornal turco, na primeira página uma foto minha no jornal. E essas cartas eram de pessoas falando assim, Ricardo, pô, campeão, Ricardo, eu não te conheço, mas quando você sair daí eu quero te dar um abraço pessoalmente. Então, Eduardo, você começa a ver o outro lado da moeda, que se a gente está acostumado a ver um lado só, esquece de virar, a gente vê esse lado desse mundo louco, conturbado, esquece de virar e ver o quanto tem de gente boa nesse mundo, cara, de gente solidária, gente afetuosa, generosa, que não te conhece, te dando força. Esse lado da moeda eu aprendi com aquele amigo meu também. Ricardo, não era a morte me abraçando, era a morte me abraçando. Eu não virava a moeda, ele fez com que eu virasse e falasse assim, Ricardo, era a vida te abraçando. Então, as fitas cassetes que eu recebi, o papo aqui é meio pré-histórico, como você falou, né? O papo aqui é meio... Fitas cassetes eram cartas, fitas cassetes eram aquelas fitas que tinham antigamente, que as pessoas ouviam música e gravavam. E amigos meus me mandavam dezenas de fitas cassetes. Eu estava no meio do CTI e não podia ouvir. E aí um enfermeiro me emprestou o gravador, cassete, e aí eu tive a ideia de pegar um estetoscópio e fazer dele um fone. Tem até a foto aqui no jornal, no livro. Eu já estava melhor aqui, ela segurando o gravador cassete, e eu coloquei o estetoscópio e fiz dele um fone. E ficava ouvindo as mensagens, as músicas. E eu lamento, eu até brinco, eu lamento não ter patenteado esse meu invento. Década de 70, eu fui o inventor do Walkman hospitalar. É verdade. Mas de todas essas coisas que eu volto a repetir, aparentemente banais, Eduardo, eu chego à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa o quanto você tem, quem você é, ou se vem aqueles caras para você, que está cheio dessas pessoas aí que gostam de apontar o dedo e falar assim, ô, você sabe com quem você está falando? Isso não vale nada, isso não vale absolutamente nada. Nos momentos mais importantes, mais difíceis da nossa vida, a simplicidade é tudo, a nossa essência, a nossa natureza é simples. São as pessoas, Eduardo, que nos contagiam. Não são essas coisas fúteis, essas coisas materiais. Isso pode até mexer com você um dia, um mês, um ano, depois acaba. Tem uma frase até interessante que a pessoa fala assim, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é verdade, sabe? São as pessoas que nos contagiam. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava naquele período no hospital que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava aqui dentro da minha cabeça, tinha um funilzinho aqui, eu procurava aqui colocar assim no meu funilzinho aqui na cabeça, eu chamava do meu melhor remédio, a minha superdose diária, que eram aquelas cartas que eu recebia, aqueles cartazes dos meus pais, aquelas fitas cassetes, aquilo tudo eu canalizava para um pensamento só. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu só queria uma coisa, dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Gente, isso para mim era meu propósito, isso para mim era meu foco, isso para mim era o meu combustível de vida. E eu consegui. A primeira pessoa que eu dei um abraço e um beijo apertado foi no meu médico francês, que eu chamo com muito carinho, meu pai francês, que sempre
acreditou na minha reabilitação, na minha recuperação, desde a época que eu cheguei no CTI até ao longo dos 2 meses que eu fiquei praticamente lá. Ele ficava à frente. O Eduardo, eu perdi meu pai já tem mais de 20 anos. E esse médico faleceu alguns anos atrás. Foi como se eu perdesse meu segundo pai. Eu fiquei no ar um tempão. E ele me fez ver, naquela época, eu comecei a pensar nisso outro dia. Naquela época, ele me fez ver o quanto é essencial da gente trabalhar em equipe. Esse cara tinha uma equipe de médicos especialistas, de radiologistas, de laboratoristas, de assistentes, de enfermeiros, pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Gente, essa turma trabalhava como se fosse um relógio. Você não acredita a eficiência deles. Igual aqui, tinha general lá também? Não, lá não tinha general lá. Impressionante a eficiência deles. Isso sem contar com os enfermeiros, que também trabalhavam em equipe, sempre em dupla. Eles se revezavam em dupla e todos os dias eles iam cuidar de mim, essa dupla de enfermeiros. Eduardo, você não acredita a energia e o bom humor que esses caras chegavam na minha frente. Eu aprendi a ser um cara bem-humorado, isso me ajuda demais ao longo da minha vida com esses caras, com esses enfermeiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Ricardo, você sempre foi bem-humorado. Inclusive, o problema grande que existia na gente era que a gente não podia se olhar e começava a rir. Rir de quê? Do nada. Morríamos de rir do nada. Pois é. E o problema, e aí isso tudo eu comecei a perceber o quanto é fundamental trabalhar em equipe. Eu falo, às vezes, para algumas empresas que eu vou palestrar, eu falo, gente, ninguém consegue trabalhar sozinho. A mesma forma, os pilotos lá dentro do avião. O que adiantou? O que ia adiantar eu ter tido aquelas reações, aqueles insights, aquelas atitudes todas que eu tive dentro do avião, se não fosse a equipe dos pilotos, de algumas pessoas dentro da cabine, de realizar aquele pouso de emergência de plantação de cebola? O que ia adiantar? Isso é a equipe que funcionou lá. Então eu falo para as pessoas, mas as pessoas falam. Não, eu falo o seguinte, é fundamental se trabalhar em equipe, seja onde for, em qualquer empresa, qualquer indústria, comércio, nas escolas, esporte, no futebol, qualquer lugar, você tem que trabalhar em equipe. Ricardo, mas eu tenho que matar meus leões todos os dias, eu tenho que resolver aqueles pepinos diariamente. Eu falei, meu amigo, eu era engenheiro civil, depois eu virei engenheiro civil, fui trabalhar com comércio. Eu falava para a minha equipe diariamente que nós temos que nos reinaugurar diariamente. Nós temos que ter ousadia para a gente poder criar, ousadia para a gente poder empreender as ideias. Isso tudo é equipe. Agora, meu amigo, se você quer resolver esses pepinos todos sozinho, você não vai conseguir resolver. Você não vai viver até os 100 anos, que é a nossa meta de vida. Você não vai conseguir resolver nada se você não trabalhar em equipe. Agora, claro que tem o outro lado, que tem a síndrome da liderança dentro de uma equipe, enfim, que são aquelas pessoas que são nomeadas para um cargo e se acham o dono da cocada preta, e aí começa a ser totalmente diferente com os colegas de trabalho, começa a se achar o xerife da história. E tem aqueles donos de empresa que gostam de centralizar tudo para eles. E eu falo o seguinte, gente, esses caras que gostam de centralizar tudo, eles não dou 6 meses para eles infartarem, não dou 6 meses, eles não vão chegar aos 50 anos de idade, muito menos os 100, que era aquela nossa meta, né? Então vai acontecer uma única coisa para essas empresas que gostam de centralizar, para esses xerifes que gostam de coordenar esses departamentos, vai acontecer uma coisa, 2 pontos. A única coisa que vai gerar para essas empresas é o fracasso. É isso que vai acontecer. Bom, mas voltando ao CTI, eu fiquei 3 meses quase no hospital, Eduardo. Eu fiquei 2 meses no CTI em Paris, mais 1 mês na Beneficência Portuguesa. E quando eu cheguei em casa, 3 meses depois, tinha essa carta do embaixador da Índia, que era o pai da Rita,
uma carta que eu guardo até hoje com muito carinho, e ele fala na carta: ah, Ricardo, eu soube pelos jornais, que bom que você está aí com a sua família, eu soube pelos jornais que você teve com a minha filha, conversando no avião, e espero que ela tenha sido corajosa até o fim. Uma carta muito emocionante, enfim. E aí, 6 meses depois, eu voltei para a faculdade, e, graças a Deus, sem sequelas, mas me faltava uma única coisa: terminar a minha viagem, que foi interrompida. E 1 ano depois, eu entro na mesma agência da Varig e chego para a atendente, falo, não me identifiquei, falo: eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Imediatamente ela me passou o preço, eu falei: não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. Acontece que eu terminei a viagem. Não, e acontece que a duras penas economizei meu rico dinheirinho, paguei cash, paguei à vista a minha passagem, ida e volta, e não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? A mulher regalou os olhos, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois eu já estava com a passagem no bolso. E aí embarquei. No dia do embarque, embarquei com... Não foi? Te deram tudo? Não, no dia do embarque, embarquei com um amigo meu, um grande amigo meu, e a Varig nos deu um upgrade, né, uma primeira classe, e primeira classe naquele tempo era top, né, na Varig. E já dentro da primeira classe, eles serviam lá para gente bebidas, uísque, caviar, champanhe, vinho, e nós tomando todas. E quando o avião decolou, o Maurício chegou para mim e falou: Ricardo, cara, se você levantar daqui, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. E é isso. Então, agora, você vai me chamar de louco, mas eu continuo achando o avião o meio de transporte mais seguro que tem, não tenha dúvida. Mas tanto que você voltou, fez a mesma rota e tal, mas eu não acho que isso não é coisa... Isso não é uma coisa muito comum, não, Ricardo. Isso gera um trauma muito grande na pessoa, né? Porque você soube lidar com isso com muita habilidade. Cara, se eu estivesse dentro de um avião em chamas, e se eu sobrevivesse, como você sobreviveu, eu nunca mais ia andar no tal do avião. Eu viajava a pé, se fosse possível. E você não ficou com esse trauma, né? Você convive bem com as cicatrizes nas costas, que foram extensas, né? As queimaduras. E você deu um cavalo de pau na sua vida, né? Você começou a refletir sobre o assunto, começou a fazer palestras, é um cara que está começando aí, já deve estar no fim, aliás, de um livro muito interessante, e tudo isso é muito bonito de escutar, bonito no sentido de que é isso aí, né? A gente tem que aprender a virar a tal da moeda. Aliás, eu conversando com um psiquiatra outro dia, eu falei: doutor, o senhor deve ver muita gente maluca pela frente, né? E ele falou assim: mas eu vejo muita gente bacana também. Claro, não é só maluco, não. E ele dizendo para mim que, em função dessa pandemia, 90% dos clientes dele haviam piorado muito por causa da pandemia. E não é fácil você ficar trancado dentro de casa, não sabe o que vai acontecer. Mas é verdade, Ricardo, tem muita gente boa espalhada por aí. E ninguém é melhor do que ninguém. Né? Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. A gente sabe de passagem, fala. Você sabe que eu gostaria de falar, isso que você está falando, de uma grande virtude que hoje é muito falada nos dias de hoje, exatamente isso que você está falando, é muito falada e muito praticada, principalmente nesse período todo que nós estamos vivendo, conturbado, que, se Deus quiser, nós vamos superar isso. Eu falo da resiliência, que foi uma coisa que sempre me acompanhou, desde a época do acidente até hoje, me acompanha, eu lido com essa tal da resiliência, aprendo demais, cada dia que passa, porque nós, através dela, nós temos que ter a capacidade e a habilidade de superar as adversidades da vida.
as pressões que nós temos que ter, essas fases de pressões que a gente vive, sem perder a motivação. Não é uma coisa muito fácil, não, viu, É, Ricardo? Não é fácil. não é fácil, mas você sabe que eu li recentemente um livro, eu gostaria muito de falar isso, é do Nassim Taleb. Esse cara escreveu um best-seller aí que chama A Lógica do Cisne Negro, mas o livro que eu li dele se chama Antifrágil. E olha que interessante, eu fiz uma comparação depois da antifragilidade, do ser antifrágil com o ser resiliente. E existem dois pontos em comum, principalmente entre a resiliência e o antifrágil. O primeiro é a flexibilidade que nós temos que ter. Nós temos que ter a flexibilidade diante das pressões que a gente vive. A gente tem que ter muito jogo de cintura. Isso é um. O segundo ponto é da adaptabilidade que a gente tem que ter com as mudanças. Nós temos que ter esse jogo também de saber mudar. O nosso amigo Charles Darwin já falava uma coisa essencial. Não são os mais fortes, os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que mais se adaptam. Então, o terceiro ponto que tem, que é o terceiro ponto que diverge, olha que interessante, na resiliência existe a retornabilidade, que você está no ponto A e depois você vai para o ponto B, como se fosse aquele elástico que você estica, e naquele tensão maior que você vive, como se fosse um elástico, lá no ponto B, você depois consegue voltar para o ponto A, no seu ponto de origem, ok? Só que o antifrágil não retorna ao seu ponto de origem. O antifrágil, ele se beneficia do caos. Olha que interessante. Ele segue sempre em frente, sem jamais retornar ao seu ponto de origem, mas sempre evoluindo. E tem uma frase, Eduardo, eu adorava esse escritor, do Rubem Alves, um mineiro, daqui de Boa Esperança, ele faleceu há uns anos atrás, aos 80 anos, grande educador, teólogo, escritor, e ele fala uma frase que você vai achar até engraçada, mas que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. Então, as grandes transformações, nós temos que passar pelo fogo, nós temos que passar por essas dificuldades, por essas pressões, mas sempre evoluindo. E a gente consegue se tornar uma belíssima pipoca. Eu acho que na minha receita de bolo, que eu tenho aqui dentro de mim, a receita de bolo do antifrágil / resiliente, o meu primeiro ingrediente para esse meu bolo, o ingrediente fundamental para esse bolo crescer, é claro que existem outros ingredientes, mas o principal é de não se vitimizar. Não se vitimizar. Eu acho que tem outros ingredientes que a gente pode colocar junto, que é você ser otimista, você ter bom humor, você ter empatia, você ter autoconfiança. E quando você tira esse bolo, você ainda coloca uma canelinha de ousadia para o bolo ficar bonito e gostoso. Mas o principal é de não se vitimizar, Eduardo. Tem uma frase... Cara, não é ficar chorando pelos cantos, achar que o mundo está contra você, achar que o culpado é sempre o vizinho, achar que você é um pobre coitado, meu amigo. Não, de jeito nenhum. Não, e aí a gente fala a gente volta aquele refrão antigo que é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas é levantar e ser um antifrágil, não é ficar no lugar. Segue em frente, segue evoluindo. Tem uma frase de um roqueiro que eu adorava, o Jim Morrison, que foi líder da banda The Doors. Esse cara morreu com 27 anos, em 71, em Paris. E ele escreveu vários pensamentos. Esse cara, eu li todos os pensamentos dele, e tem esse pensamento que, desde a época do acidente, me acompanha. Nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento, eu tenho certeza absoluta que é possível recomeçarmos a vida após uma queda, literalmente o que aconteceu comigo, após um trauma, após um fracasso, após esse tsunami todo que a gente vive hoje, até mesmo após uma perda. Ricardo... Você sabe, só um parênteses aqui, Ricardo, isso que você acabou de falar, e pode até estar acontecendo comigo nesse momento, porque acabou de passar aqui a carinha de uma pessoa, que é minha prima, sua prima, Gracinda Carvalho, lá de Belo Horizonte, entendeu?
que durante o velório da minha mãe, em fevereiro desse ano, sequer chegou perto de mim para me dar os pêsames. E agora eu vejo a carinha dela subindo aqui, dando, acenando, tal, coisa. Deve ser para você. Ou então é um novo recomeço de alguma coisa, né? Exatamente isso que você está falando aí. Grande Gracinda, eu tive contato com ela há pouco tempo. Pois Ela é. entrou em contato comigo, super Então legal. foi para você que ela abandonou, não foi para mim. Não, para os dois, com certeza. E aí essa história do presente, o Eduardo, eu vivo o presente, eu, Ricardo, vivo o presente. Passado foi importante? Foi importante. A gente aprendeu com os nossos fracassos, com as nossas vitórias, com as nossas tristezas, com as nossas alegrias, mas eu não fico remoendo o passado, deixo ele lá quietinho. Não, eu também sou assim. Não, e o futuro eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, É verdade. cara. É verdade. E é uma coisa louca que tinha na minha cabeça, eu achava que a minha felicidade estava lá no futuro, estava de mãos dadas com o futuro, e para mim não fazia o menor sentido, porque eu vivo o presente e a minha felicidade está lá no futuro. Eu só vou resumir, porque sobre a felicidade eu gostaria de passar a noite toda conversando com você. Mas, em resumo, a felicidade é um exercício, a felicidade não é uma meta. Ser feliz não é você ter uma vida perfeita, quase que perfeita. Felicidade é só questão de ser. Eu acho interessante o seguinte, existem unidades para todas as coisas, unidades para a gente medir, que é o metro, polegada, unidades para a gente ver a quantidade de litros, galão. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a unidade da vida? Qual que é a unidade da vida? A unidade da vida é o nosso dia. A unidade da vida é o nosso presente. A unidade da vida são as nossas 24 horas. Se você me permite, eu queria falar um pensamento aqui de um autor desconhecido. Quantos você quiser. Antes, deixa eu dizer aqui que a sua prima Ravena Babo está te mandando um beijo. Obrigado. Lembra dela? Lembra da Ravena? A Ravena fez contato comigo, coincidentemente, hoje, exatamente hoje. Então. Beijo, Ravena. Beijo, Gracinda. Beijo, primos. Esse pensamento é muito interessante, porque fala o seguinte: o tempo não pode ser interrompido e a vida é uma tarefa a ser feita. Quando vemos, já são 18h48, quando vemos, já é sexta-feira, o mês já terminou, o ano já está acabando e já se passaram 20, 40, 60 anos. E quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo, o amor da nossa vida também parte. De que é tarde para voltarmos atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão. Quanto aos nossos filhos... Oi. Não, eu só ia dizer para você o seguinte, não pare. Eu acho que você está coberto de razão. Mas existem pessoas que já olham para você e não gostam de você. Eu tenho horror desse tipo de gente. E tem um monte de gente por aí, assim. Eu não ligo não, cara. Porque eu acho o seguinte, Ricardo, no mundo espiritual, esse mundo que você está falando aí, existe uma lei muito poderosa, que é de causa e efeito. Aqui se faz é que se paga. Não sei se você concorda comigo, claro. Mas eu acho que se você está vivo aí, é porque você sempre foi um cara bom para todo mundo, sempre não julgou ninguém, não ficou com uma versão da história. Então Deus falou, opa, não é hora desse cara subir, não. Ele ainda tem uma missão a cumprir lá na Terra. Mas, infelizmente, tem muita gente assim, cara, que você... Então, depois que eu passei a não evitar e não esquentar a cabeça com algumas dessas pessoas, a minha vida melhorou muito, Ricardo. Impressionante. Claro. Passou a fluir com a tranquilidade, entendeu? Mas continue, desculpe te interromper. Não, eu só estava terminando esse pensamento dele, porque ele fala assim, quanto aos nossos filhos, subitamente, eles não serão mais nossos. Não serão mais nossos. E aí nós temos que fazer alguma coisa com esse tempo que sobrar. Vamos tentar eliminar o depois
Depois eu te ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se depois fosse melhor. Porque não entendemos, Eduardo, simplesmente não entendemos que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece e depois a vida acaba. Lembremos, portanto, que depois pode ser tarde, muito tarde. O dia é hoje. Lembremos que quem sabe faz na hora. É verdade. O tempo é aqui e agora. Eu falo muito com os meus amigos o seguinte: essa nossa vida aqui, isso aqui é um grande palco, Eduardo, um grande palco. Nós somos os atores, nós performamos diariamente nesse palco da vida. Um amigo meu chegou para mim e falou: Ricardo, mas nós somos os atores, nós tínhamos que ter dois atos, um para a gente poder ensaiar, outro para a gente poder interpretar. Eu falei: Zé, concordo, mas a cortina se fecha uma vez e acabou o espetáculo. A nossa edição é limitada. Tem uma foto que eu postei recentemente, Eduardo, no meu Instagram, do Voyager, aquele Voyager número 1, que era uma sonda espacial americana, foi lançada no espaço para pesquisar planeta Saturno, planeta Júpiter, para pesquisar, para estudar. Essa sonda foi lançada em 1977, está no espaço até hoje. Já enviou milhares de fotos, milhares, para a NASA. E uma dessas fotos eu postei no Instagram, e na foto eles tiveram que colocar uma seta para mostrar aonde que está a Terra. A Terra está menor que um grão de areia, nesse infinito louco, nesse infinito que a gente vive. E aí eu pergunto para você, deu para perceber quem somos nós? Quem somos nós para ditar o valor de alguém? Quem somos nós para apontar o dedo para os outros? Lembra daqueles caras que gostam de apontar o dedo e falam: sabe com quem que você fica? Avisa para essa turma que eles não levam nada daqui. Muito menos arrogância. Vira tudo pó. Vai virar tudo pó. Tem uma frase que eu escutei pela primeira vez, foi através do professor Cortella, mas ele mesmo disse que essa frase não é dele. Essa frase é de um inglês, de um britânico, que viveu no século XIX, escritor. Esse cara foi primeiro-ministro no tempo da Rainha Vitória, na Inglaterra. O nome dele é Benjamin Disraeli. E ele fala o seguinte, a frase dele. Sim, Disraeli. Benjamin Disraeli. A frase dele é o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Nós nos apequenamos quando nós levamos uma vida fútil, banal, inútil, superficial, morna e descartável, sabe? Então, eu queria contar uma breve história, rápida. Foi verídica essa história, não sei se algum de vocês até conhece. Só um negocinho aqui. Eu tenho alguns minutos para terminar, mas eu não vou terminar. Mas eu vou fechar aqui para que eu possa salvar essa nossa conversa, e aí te chamo outra vez, você entra, e a gente vai falar sobre a felicidade, se você me der esse prazer. Ótimo. Mas eu só queria concluir... Pode falar. Não, essa história foi passada numa grande fábrica, num grande frigorífico, e já era final de expediente, tinha um funcionário lá que foi fazer uma checagem numa quarto frigorífico, e ele entrou dentro da câmara frigorífica e a porta fechou. E ele ficou preso lá dentro. Começou a bater, a gritar, já era final de expediente, as pessoas já tinham ido embora. E passado 3 horas, ele já bem debilitado lá dentro, abriu a porta e era o porteiro do prédio, o porteiro, que resgatou ele ainda com vida. E depois de salvá-lo, dezenas de pessoas foram conversar com esse porteiro e faziam praticamente uma única pergunta: meu amigo, isso fazia parte da sua rotina, você como porteiro entrar dentro de uma câmara frigorífica para fazer inspeção? Ele falou: não, isso jamais fez parte da minha rotina. Eu estou aqui há quase 30 anos nessa empresa, quase 30 anos. Dezenas, centenas de pessoas entram e saem ali pela portaria, e esse cara que eu resgatei
era uma das únicas pessoas que nunca deixou de me cumprimentar na entrada e na saída do trabalho. Hoje, pela manhã, ele me deu um largo sorriso, um bom dia, e quando todos foram embora, eu senti a falta dele, porque ele sempre passa aqui por mim e me cumprimenta. Eu fiquei preocupado, fui procurá-lo e achei. Então, em resumo, a importância que a gente tem que ter de ser gentil, da gente ser gentil, da gentileza. Custa tão pouco. O respeito que a gente tem que ter pelo próximo. Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, nós carregamos aqui dentro uma chave de energia. Nós temos essa chave de energia aqui dentro, que eu chamo até do nosso disjuntor, sabe? Mas só que essa chave de energia, para muitas pessoas, ela está sempre desligada, está no off. Sempre. Nós temos que procurar ligar essa chave de energia. Sabe por quê? O nome dessa chave de energia, sabe qual é? Gratidão. Gratidão. Eu até brinco também, porque ao lado dessa chave de energia, você deve ter esse aplicativo, que você gosta de música também, que é o Spotify. Você deve ter Spotify, que todo mundo tem. Mas nós temos que ter um aplicativo aqui dentro que não é o Spotify, é o Spotify. E juntando todos esses dois aplicativos, nós vamos ter um caminho pela frente, sempre carregando uma mochila aqui atrás, sabe, Eduardo? E essa mochila aqui atrás, nós temos que colocar os nossos sonhos, as nossas realizações, os nossos aprendizados, porque essa mochila não vai pesar nada com esses sonhos, com essas aprendizagens, com essas realizações. A única coisa que vai pesar, se estiver dentro da sua mochila, é uma carteirinha. E essa carteirinha, meu amigo, se estiver dentro da sua mochila, você não vai conseguir andar 100 metros, porque essa carteirinha se chama vaidade. E aí nós temos que tirar essa carteirinha, jogar ela fora, que mostra o nosso grau da ignorância que nós temos. Meu amigo, de posse dessa mochila, dessa leveza, de posse do nosso disjuntor de gratidão, do nosso aplicativo Spotify, a gente vai seguir em frente, bora viver e bora construir, porque a gente vai ter uma vida pela frente. Fica aí na frente da câmera, tem um tanto de gente que está falando aqui que você é maravilhoso, entendeu? Eu estou impressionado. E todo mundo assim, não para não, não para não, não para não. Então, por causa disso, eu vou encerrar. Por causa disso, eu vou encerrar aqui. Então, você fica aí que eu vou te chamar outra vez e você entra. Tá bom? Tá bom. Um minutinho só. Eu saio, né? Pronto. Graças a Deus. Esse negócio parece fácil, mas de vez em quando confunde a gente. É verdade. É verdade. Mas então, eu estou falando aqui com o Ricardo Trajano, aquele único sobrevivente do avião Navarre que caiu em Orly, em Paris, indo para Londres. A gente já fez um primeiro bloco, já falou maravilhas, as pessoas aplaudiram, pediram mais tempo, e eu voltei com essa segundo bloco, segunda etapa. E, Ricardo, eu queria, você mencionou aí que a gente precisava falar um pouco sobre felicidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Você começa porque você é doutor nisso. Não sou doutor. Como eu tinha falado, eu não fazia o menor sentido na minha cabeça, porque eu achava que a minha felicidade estava lá no futuro, estava lá na frente. E eu vivo o presente. Como é que eu vou ser feliz aqui e agora? Eu sei que não existe uma fórmula para a felicidade. Eu sei também que não existe ninguém que possa ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Se existe alguém que você conheça, que fale, eu sou feliz o tempo todo, você me desculpa, mas essa pessoa é uma tonta. Mas digamos que eu fosse essa pessoa tonta, que eu achasse que eu fosse feliz o tempo todo. Eu jamais ia perceber essa tal da felicidade. Eu jamais ia perceber que eu era feliz. Jamais. Nós ficamos esperando, aí eu vou te dar um exemplo Nós ficamos esperando sempre por uma estação para sermos felizes. E essa estação é como se fosse uma estação de trem, Eduardo, literalmente. E para cada estação de trem, a gente coloca uma fase da nossa vida. Vou dar 6 fases aqui rápido. Quando eu crescer, quando eu me formar, quando eu conhecer alguém,
quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu ganhar algum dinheiro, quando eu ficar mais velho. Então, cada fase, você pode inserir outras fases aí da vida e deixar dezenas de estações aí colocadas. Só que acontece o seguinte, por mais que a gente fale dessas estações, a gente vai sempre transferindo a nossa felicidade sempre para uma próxima estação. A gente não consegue descer em nenhuma estação de trem. Essa que você tem que descer, não consegue. Você fica empurrando com a barriga para uma outra estação. E dessa forma, a gente não vai ser feliz nunca. Nunca. Como descer nessa estação, Ricardo? Pois é, a felicidade, sabe que a felicidade é um exercício. A felicidade não é uma meta. E aí, um belo dia, comecei a perceber, Eduardo, que a minha felicidade estava aqui do meu lado, estava assim, batendo na minha perna, assim, falando, ô, acorda. De repente, a minha felicidade entra aqui, que nem um desenho animado, sabe? E ela começa a ficar aqui dentro de mim. Ser feliz, aquilo que eu volto a repetir, não é você ter uma vida perfeita, quase que perfeita. Felicidade é você poder curtir e descer em cada estação da nossa vida, em cada fase da nossa vida, da gente poder se situar e falar assim, pô, eu quero curtir essa fase aqui, eu quero ser feliz nesse período aqui e agora. Eu acho que felicidade também é você ajudar as pessoas, não é você ser ajado. Eu acho que essa é a grande felicidade do meu ponto de vista. O relacionamento é o primeiro caminho para a gente ser feliz. Não tenha dúvida. Felicidade, eu costumo dizer que é só questão de ser. Então foi duro entender isso, mas ainda bem que eu percebi isso e procuro descer em cada estação de trem da minha vida. Embora eu já sou um sessentaço, mas eu procuro descer em cada estação de vida e viver o meu presente. Você sempre foi um cara feliz, você praticamente teve tudo o que quis, inclusive sua vida de volta, né? Quer dizer, você redobrou a atenção com relação à felicidade depois desse desastre aéreo aí. Mas você sempre foi um cara de um coração muito bom, um cara muito educado, um cara muito cortês, como eu falei, é impossível de ficar sério perto de você, mas a gente tem que prestar atenção nisso mesmo. A gente tem que procurar descer na tal da estação. E sabe o que acontece também? Aquilo que eu falei do respeito que a gente tem que ter pelo próximo, e que eu acho que nós temos que saber agradecer o óbvio, que são as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta, Ser grato às pessoas, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho e principalmente com as pessoas mais humildes que nos rodeiam, que estão próximos da gente. Sabe? Isso e é por isso que eu falo daquele... Mais solidários, inclusive. Exatamente. Porque é o que eu falo sobre... Eu queria falar uma coisa muito breve. Pode se alongar, agora você tem muito tempo. Isso que você está falando da solidariedade, da gratidão, eu pergunto para você... Eu assisti uma palestra TED de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, gostei muito. E tem algumas coisas que ela fala que eu até gostaria de compartilhar aqui e endossar algumas coisas juntamente com o que ela falou. Qual o sentido da vida, Eduardo? Qual o sentido da nossa vida? Qual que é o sentido da vida? Faço essa pergunta para você. Eu acho que o sentido da nossa vida é você viver bem, viver com a consciência em paz, não fazer mal a ninguém, entendeu? Ou se involuntariamente fizer, ter a humildade de reconhecer, voltar atrás e corrigir o erro. Agora, eu acho que esse é o grande objetivo da minha vida, é viver o momento, né? Porque Tudo a gente bem. não sabe o dia de amanhã. Ok, concordo com você, mas o sentido da vida
As pessoas também falam assim, eu vou ter uma família, esse vai ser meu sentido da vida, eu vou ter filhos, eu vou ter um emprego, eu vou ter um trabalho. Beleza, mas isso não é o sentido da vida. Isso é um meio para se chegar ao sentido da vida. O sentido da vida somos nós que fazemos. Dar sentido à vida é lembrar que nós não estamos aqui nesse mundo para sermos satisfeitos o tempo todo. Nós não estamos aqui para ser alegre o tempo todo. Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. E para a gente poder evoluir, Eduardo, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Entendo. Nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da solidariedade, da generosidade e o circuito da compaixão. Tudo que o presidente Bolsonaro não tem. Tudo Pois que é. o presidente Bolsonaro não tem. As pessoas falam muito sobre tudo isso, mas não praticam. E se a gente não conseguir esse sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir todos esses circuitos que eu falei há pouco para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também não conseguiremos a tal da evolução espiritual. E eu não estou falando absolutamente sobre religião. Eu estou falando de espiritualidade, que você até falou no início. E a espiritualidade, Eduardo, tem a ver em sermos melhores. Nós estamos aqui nesse palco da vida, nesse planeta Terra, nesse pedacinho, nesse grão de areia, nós estamos aqui de passagem, mas a humanidade continua. E para isso nós temos que ter o compromisso de passar o nosso bastão, de passar todos esses circuitos que eu falei há pouco para as pessoas que virão. Mas se eu e você nos colocamos numa posição absolutamente egoísta para competir, para desejar o mal do outro, para não ter um pingo de gentileza, eu, você e todos nós, e todos vocês que estão assistindo aqui, nós estamos adoecendo sem perceber. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa melhor conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, de Orixá, de Buda, isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passe a se conectar com essas energias, com esses deuses, para que a gente possa se reabastecer e poder dividir tudo isso entre todos nós. Eu acho que é por aí um pouco o sentido da vida. Então, eu te pergunto, Ricardo, você é favorável a dar a cara a tapa, então? Bate aqui, faz aqui. Não, está perdoado. Como é que se resolve essa questão? Cara, eu acho que a gente não pode ficar rancoroso, cara. Isso faz muito mal para a gente. A gente tem que saber perdoar e tocar a vida. Eu já tomei... Nossa, eu já entrei por acreditar nas pessoas, já tomei tanta cacetada na vida. E siga em frente. E siga em frente. O que você vai levar dessa vida, gente? É aquilo que eu falo para aquelas pessoas que adoram apontar o dedo e falar, você sabe com quem você está falando? Você não vai levar nada. Isso aqui é um grande palco. Já já vai virar tudo poeira, pó. Já já a cortina vai fechar. Hein? E acabou o espetáculo. A nossa edição é limitada, como eu falei. Então não dá. Eu sei que a gente fica chateado, a gente fica um pouco fora do chão, mas a gente tem que passar por cima dessas coisas e tocar a vida espiritualmente, evoluir sempre. Isso faz muito bem para a gente. Eu acho que existe nisso tudo que eu falei um toque divino, como a própria Ana Beatriz, que eu assisti o TED, falou, e que ela até chamava do Deus dela, como se fosse Deus do design do universo. E cada um tem o seu Deus, e porque eu tenho profunda admiração, seja para o Deus que for, principalmente porque foi Ele que criou a coisa mais extraordinária que a gente tem, que é o nosso cérebro. Talvez por ele, através dele, ele se comunique com a gente.
Mas para isso, Eduardo, nós temos que abrir esses Tem que portais. ser altruísta. Tem que Para ter uma isso, nós pitada temos de altruísmo. Não, nós temos que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos, mas na acepção mais concreta, transparente, transcendente da palavra humano. Possível, é verdade. É isso. É verdade. Agora, você passou você disse aí que não tem nenhuma religião específica e tal, mas você passou a frequentar alguma reunião religiosa, quer dizer, religiosa, não, algum culto, alguma coisa que te acelere ou te mostre com mais clareza essa tal da espiritualidade. Ô, Eduardo, eu acho que isso é muito de cada um. Eu estudei em colégio católico, eu não frequento... eu não frequento missa, mas tenho uma fé interior muito forte. Acredito num Deus que existe aqui dentro, naquele Deus que me abraçou, meu anjo da guarda. Eu acredito demais, sabe? Existe alguém por aí. Agora, cada um tem a sua religião, eu respeito. Minha mãe, por exemplo, era super católica. Mamãe a santa dela era Santa Eduvige. Todo dia 16 de outubro, se não me engano, era o aniversário da padroeira Santa Eduvige. Mamãe tinha essa fé incrível. A mamãe era uma mistura de uma fé religiosa com a espiritualidade que ela tinha. Ela tinha um lado espiritual muito forte, muito aguçado, como aquele amigo meu que chegou para mim e falou que não era a morte te abraçando, era a vida me protegendo. Então, eu acho que cada um tem que ter isso, tem que ter esse sentido aqui dentro de você, porque senão, cara, como é que você vai tocar a vida sem ter essa fé, essa gratidão aqui dentro, acreditar em alguma coisa, sabe? Eu acho que precisa demais disso. Eu acho que é por aí. Eu também acho, Ricardo, mas eu acho que a gente tem que protestar. Chega uma hora que a gente tem que protestar, porque tem pessoas que a ficha não cai. Né? Agora mesmo eu falei, e tudo isso que o presidente Bolsonaro não tem. Quer dizer, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo dias terríveis, desemprego, fome. Mas só que não, os Estados Unidos está pior do que a gente. Lá morrem 3.000 pessoas por dia, entendeu? Então, eu, por exemplo, não consigo exercitar muito essa coisa de não, deixa para lá, vai melhorar. Não é bem assim não, entendeu? Eu acho que o protesto faz parte, entendeu? Do espiritualismo também. Eu sei disso, mas a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua tarefa aqui dentro de você. Não adianta você ficar pensando nos políticos, nessa coisa toda. Nós temos que fazer por onde. Eu tenho uma coisa que me acompanha muito, que me dá... Eu penso sempre nisso. Esse cara foi um médico, um filósofo árabe, chamado Avicena. Não sei se você já ouviu falar. Ele viveu há cerca de 1000 anos atrás. E ele fala sobre 3 coisas fundamentais, que é a imaginação, que é a tranquilidade e que é a paciência. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Meu amigo, em cima disso aqui, isso me ajuda muito a pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem que, sabe, pensar para frente. E eu acho que isso que ele fala da paciência, o primeiro passo para a cura, eu acho que isso tem muito a ver. Essas 3 coisas que ele fala, da imaginação, da tranquilidade e da paciência, é bem isso aí, que acompanha isso aqui dentro de mim. O que adianta eu ficar queixando de todo mundo? Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer as minhas coisas, sabe? Então, Ricardo, começa... Você já estudou, você fala muito como se tivesse tido uma experiência filosófica em alguma área, entendeu? Você estudou filosofia, você gosta de filosofia? Eu gosto de filosofia.
Eu leio, vira e mexe eu leio sobre filosofia, eu gosto muito. E, enfim, eu acho que é isso que a gente leva dessa vida. Eu gosto muito. Eu, agora eu lembrei de uma coisa. Eu queria contar, vou virar rapidamente uma página. Eu Não, queria claro. contar aqueles 2 assentos que estavam vagos do meu lado, que agora eu lembrei que eu falei, ó, depois eu conto o que aconteceu sobre esses 2 assentos, está Dentro do lembrado do avião. voo? É. O Eduardo, eu recebi um telefonema esse ano, antes da pandemia, em fevereiro, de um paulistano, um cara que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele me ligou, falou, Ricardo, que prazer estar falando com você. Eu fiquei pensando 500 vezes se eu ligava para você, se eu não ligava. E tomei coragem e liguei. Meu nome é Ricardo. Aí eu falei, puxa, Ará, que legal, que bacana. Pois é, Ricardo, eu queria falar uma coisa para você que eu tenho certeza que você não sabe, que aconteceu durante o seu acidente, no período do seu acidente. Eu fiquei tudo curioso, falei, puxa, mas o que aconteceu? Eu conheci 2 pessoas que iam embarcar no seu voo e não embarcaram. Eu falei, puxa, Xará, mas que coisa incrível. Ele falou, pois é, eles estavam na ponte aérea, porque o avião saía do Rio, não saía de São Paulo, esse voo internacional. Essas 2 pessoas estavam em São Paulo para pegar a ponte aérea, para vir para o Rio, para pegar esse voo. E no balcão da Varig, na hora do embarque, a Varig chegou para eles e falou assim, olha, vocês não vão poder embarcar nesse voo. Está lotado. Aconteceu um problema de overbooking, que não existia computador na época, né? E o avião está lotado. Sinto muito, mas como vocês vão para a Itália, vocês não vão para Londres, nós temos um outro voo via Espanha, que vai sair mais ou menos no mesmo horário, nós vamos recolocá-los nesse voo, pode ser? E as 2 pessoas falaram, sim, claro, pode ser. E aí pegaram a fila da ponte aérea, na frente deles, dessas 2 pessoas, estava o Agostinho dos Santos, que todo mundo conhecia, deu um autógrafo para elas, e deu um abraço, enfim. Eu falei, puxa, Xará, mas que coisa incrível, hein? E aí ele falou do outro lado, falou, pois é, Ricardo, acontece que essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Olha só que legal, Ricardo. Não, e eu me arrepiei mais ainda quando eu falei para ele, Ricardo, Xará, você não sabe da maior. O avião estava lotado, e as 2 poltronas que estavam do meu lado estavam vazias. E algum problema que aconteceu com a Varig, que a Varig disse que estava lotado, mas essas 2 poltronas que estavam vazias, uma era da sua tia e outra com certeza era da sua mãe. E se a sua mãe e se a sua tia estivessem viajando do meu lado, talvez na hora que começou a fumaça lá atrás, eu não tivesse a reação de sair imediatamente ali do lugar, talvez para não querer incomodá-las ali, que estavam ali do lado. E dessa forma, eu ia continuar ali mais uns 30 segundos, sei lá quanto tempo, e eu não estaria aqui para contar essa história. Olha que incrível. E aí eu faço essa pergunta, Eduardo. Fala. Não, eu ia te perguntar sobre a sorte. O que você tem Não, que exatamente. dizer com relação à sorte? Você acredita Não, na sorte? exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Isso é o destino, isso é o acaso, isso é uma força divina. O que é isso? Sorte, o bandido tem sorte, a pessoa boa tem sorte, todo mundo tem sorte, entendeu? Então, como é que você define a sorte? Né? Olha, é tão difícil. Eu acho, primeiro, que o destino é aquela história. A gente ficaria a noite inteira aqui para falar sobre o destino, mas eu vou resumir bem. O destino, tem 2 pontos que eu resumo o destino. O primeiro ponto são aquelas pessoas que acham que já nasceram com o destino traçado, que já nasceram com esse destino traçado. E o segundo ponto, que é o que eu acho, que eu concordo, respeito muito as pessoas que acham que já nasceram com o destino traçado, mas o segundo ponto, que é o que eu concordo, eu acho que nós não nascemos com o destino traçado.
Nós, a qualquer momento, através das nossas decisões, das nossas escolhas, nós somos capazes de mudar o destino, a trajetória do destino. O velho Shakespeare já falava uma coisa, Eduardo: Exatamente. o destino é que embaralha as cartas, mas somos nós que jogamos, sabe? Então, eu acho que é por aí. Se eu não tivesse... Vamos viajar um pouco aqui. Se eu não tivesse... Ah, mas foi o seu destino, Ricardo. Tudo bem, mas... Ok. Mas as pessoas que acreditam no destino... O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você ficar em casa esperando, de bracinho cruzado, as coisas acontecerem, as coisas caírem no seu colo. As pessoas que acreditam que o destino já está traçado, essas pessoas também, antes de atravessar a rua, olham para os dois lados. Então, por exemplo, na hora ali de eu escolher o meu lugar, que eu fui o primeiro a chegar no aeroporto, se eu não escolhesse aquele lugar lá na penúltima fileira, eu não estaria aqui para contar essa história. Não. Então, isso foi o quê? Eu mudei. Isso foi na hora, eu mudei ali a história toda. Se essas duas pessoas... A vida é muito louca. Se essas duas pessoas estivessem viajando ali do meu lado, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Então, é uma sucessão de coisas a cada minuto que vai acontecendo com a gente. E a gente vai escolhendo, através das nossas escolhas, através das nossas decisões, a gente vai formando esse destino, essa estrada que a gente chama de destino, né? Então, eu acho que é por aí. Ô, Ricardo, eu estava fazendo um trabalho jornalístico em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde aquela boate lá pegou fogo e matou aquela garotada toda, enfim. E Santa Maria fica numa região muito fria do Rio Grande do Sul, então tem muita névoa, chove, e era no inverno, entendeu? E tanto que você vai para Porto Alegre você voa para Santa Maria, num aviãozinho pequeno e tal, e com as asas e os motores em cima. E acontece que na hora de voltar, não tinha teto para decolar o avião. Eu ia para Porto Alegre para embarcar para o Rio de Janeiro. Para embarcar para ir para São Paulo. E aí, cara, não teve outro jeito. A gente teve que esperar outro voo, esperar o tempo abrir. E fomos para São Paulo. Ricardo, se o tempo não tivesse fechado, e se eu tivesse embarcado naquele primeiro avião para São Paulo, eu estaria dentro daquele jato da Gol que não conseguiu frear e bateu lá no prédio da Gol. Você lembra disso? Da TAM. Da TAM. Então, aí eu me pergunto, cara, como é que pode um negócio desse? Né? Esse mundo é muito louco, é o que você falou aí. Né? Por uma questão de tempo, de clima, eu não pude embarcar para São Paulo e perdi o avião que explodiu e matou todo mundo. Não sobrou ninguém desse acidente. Exatamente. Então, eu acho que o nosso destino, a nossa sorte, está muito ligado aos nossos atos, sabe? Ao comportamento de cada um de nós. É isso sabe? mesmo. Eu acho que você tem um livro em inglês que chama I am okay, you are okay. Se eu sou ok, você também é ok. Sabe como é que é? Então, eu acho que a partir do momento que você começa a ver o lado bom das pessoas e achar que as pessoas estão... É claro que você corre o risco, sim, de estar enganado. Né? Você sofreu N decepções e eu também. Mas eu acho que eu já tive outras situações que eu poderia também não estar aqui. Essa foi uma delas. A outra, quando eu corria 14 anos atrás na praia, né? Eu faço até hoje, e de repente eu senti uma azia, e achei que fosse uma azia mesmo. Eu nunca tinha tido azia, mas era uma queimadura aqui no estômago, perto do estômago, acima do estômago. Falei, azia, tal da azia. O que foi que eu comi? Não sei. Cheguei em casa, pedi aqui a minha Dulcivera, um remédio antiácido para azia, e tomei, passou.
No dia seguinte eu levantei, a mesma rotina, fui correr na praia, e aí a azia voltou, a azia, tomei o antiácido, não adiantou nada. E aí, quando eu sentava, a azia parava, aquela queimação parava. E aí eu estou assistindo o Jornal Nacional, quando de repente eu sinto que o meu peito inflou. Você imagina um airbag, o airbag vem de fora para dentro. Né? Eu senti que eu tinha um airbag aqui dentro e que ele estava querendo sair para fora. Uma pressão no peito. Né? Eu falei, opa, agora está esquisito. Porque agora não é mais azia. Agora é uma coisa que eu nunca senti antes. E parece que o negócio vai se romper. Mas eu não tinha, eu não sou pessimista, não, sabe? E fui para o hospital Procardíaco. Basta você atravessar o túnel velho, você está lá. Então, moro em Copacabana também. E cheguei lá, encontrei uma médica que, por coincidência, chamava-se Eduarda, né? O nome da minha netinha, e falei, doutor, eu acho que não estou tendo nada. Porque eu já corri ontem, corri hoje, e estou sentindo apenas uma azia no peito. O que a senhora acha que pode ser? Ela falou, vamos fazer um eletrocardiograma? Nem acho, não tem nada, não. E ela fez o eletro, pegou lá, eletro é uma coisa muito rápida, né? E foi saindo assim, eu falei, e aí, doutora, já posso ir para casa? Ela voltou e falou assim, não, você está infartando. O pessoal está falando comigo, tem mais gente aqui nessa sala, e eu que estou infartando? Como é que pode um negócio desse? Estou bem aqui agora falando para a senhora. Pois é, você vai ficar quietinho aí, porque acho que ela fez um sinal lá, e vieram dois enfermeiros grandões, fortes e tal, e eu fui fazer uma angioplastia. Naquele momento, eu tinha que colocar um stent numa das veias, uma das artérias, que estava 99,9% entupida. Né? Puxa! E aí, Ricardo, é como você puxasse um freio de mão da vida. Né? Aí para tudo. Né? Aí você não tem mulher do seu lado, não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem avó, não tem irmão, não tem ninguém. É você sozinho diante de uma máquina imensa, rodando ao seu entorno, te mapeando para ver o que está acontecendo. E, de repente, te dão uma picada na virilha e vão lá e caminham. Uma coisa que eu acho assim, extremamente difícil de acreditar, mas acontece. E eles vão lá e colocam uma molinha que se expande e abre a veia. Né? Aí eu coloquei isso, não, continuei me sentindo do mesmo jeito, porque eu não estava sentindo dor nem nada, fui para o CTI, e daí a pouco vem o médico e fala, você vai ficar aqui mais alguns dias e a gente vai te operar. Você tem outras duas veias, uma com 70 e outra com 80 entupido. Eu falei, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Porque eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca mexi com droga, eu sempre fiz o para casa direitinho, sabe? Eu não estou entendendo, eu estou com mais duas veias. Eu falei, então o senhor coloca mais duas molas aqui no meu peito e acabou, deixa eu ir embora para casa. Ele falou, não, por causa da sua idade, você ainda é novo, e o stent geralmente é colocado em duas situações. No seu caso, por exemplo, quando você está com um entupimento muito grande, ou então quando a pessoa é mais velha e tem outras complicações, diabetes, problema de rins, etc. E tal. Então, para não haver ali um trauma, um impacto, né? Porque é uma cirurgia extremamente invasiva, a gente coloca no stent. E eu falei, mas tem certeza então, doutor? Tem. Você vai ficar aqui quietinho no CTI para que todos esses remédios que você tomou saiam do seu sistema, os anticoagulantes, etc. e tal. E eu fiquei 7 dias esperando o dia da operação. Né? E aí, um dia antes da operação, vem lá o cirurgião e o anestesista. E eu falei com o cirurgião, falei, doutor, vai dar tudo certo, né? Eu tenho uma família ainda, eu tenho um filho autista, vai dar tudo certo, não vai, doutor? Ele falou assim, olha, eu não costumo discutir com Deus, não. Eu falei, então doutor, o senhor começa a discutir desde agora. O senhor não errar no que o senhor vai fazer. Faça um relatório.
O senhor faz direitinho, vê onde o senhor vai cortar, o que o senhor vai fazer, porque senão eu é que desço lá de cima para atormentar o senhor. O senhor não vai discutir com Deus, mas vai discutir comigo. Eu vou vir atrás do senhor. E a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, eu estou bem aqui, nunca mais senti nada, continuo fazendo meus exercícios e tal, tomando uns remedinhos bobos aí. Mas, quer dizer, eu não tinha que morrer ali. Eu vivi, né? Então, esse negócio de destino, não, é karma. Eu não acredito em nada disso, Ricardo. Eu acho que o que tem que ser, vai ser, há de ser, e ponto final. Entendeu? Você vê, eu não fiz nada para ter esse infarto. Aí eu perguntei ao médico, doutor, como é que pode? E aí eu contei para ele que meu pai morreu de infarto, você sabe, meus tios morreram de infarto, meu avô morreu de infarto, seu pai morreu de infarto, não foi? Não. Não? Edema pulmonar. Igual o tio Orlando. O tio Orlando também foi irmão do seu pai. Então ele falou, você carrega um DNA, uma carga de DNA muito grande. Tá? Então você pisou na bola à medida em que você nunca fez exame nenhum. Então não é preciso você sentir mal para fazer exame, não. Você anualmente teria que ter feito um exame para saber como é que estavam as condições aí. Porque, Ricardo, DNA é tudo, é impressionante. DNA é DNA e você vai ser o que está escrito ali no DNA. Então, eu acho o seguinte, por esses dois acontecimentos que já aconteceram comigo, eu estou te relatando aqui, eu vejo que se eu somar e dividir, eu tenho um crédito bom com quem estiver lá em cima, entendeu? Não sei quem está, nunca morri para saber, mas eu acredito em algo mais. Eu acredito numa força, eu acredito na energia do universo, você está entendendo? Eu acredito muito nas forças que vêm do mar, da água, mas é preciso que você pratique um pouco do bem também, sabe? E fazer o bem, na minha opinião, não é necessariamente você aceitar as coisas de mão beijada. Porque senão como é que você educa um filho? Né? Se o filho faz uma coisa errada, você tem que chamar a atenção do filho. Não pode, o filho aí não pode mexer. Né? E daí por diante. Que análise você faz disso tudo que eu te falei aqui? Não, é perfeito, eu concordo com você. Eu acho que todos os dias nós escolhemos, nós definimos o nosso caminho, que isso que a gente pode chamar de destino. Nós fazemos as nossas escolhas, as nossas decisões diariamente. Em função disso, a gente vai seguindo a vida. Não sei se a gente pode chamar isso de destino, mas, por exemplo, você estava na praia quando você se sentiu mal, não estava andando na praia? Quando você se sentiu mal? Não foi bem sentir mal, sentiu uma azia. Pois é, mas de repente, se você estivesse num outro lugar, de repente, fazendo outra atividade, você podia cair duro ali, morrer naquele momento. Como eu podia ter caído duro na praia, como tem gente lá deitada e achar que eu estava tomando sol. Mas você estava na praia se exercitando. Olha só a diferença. Você estava fazendo um exercício na praia. Você não estava sedentário num lugar, quietinho, sentado, aliás, comendo... o médico me falou exatamente o que você está falando aí. Comendo um pedaço de brigadeiro. Por causa do seu estado físico geral. O que foi isso? Foi uma decisão sua, do dia, uma escolha sua de fazer esse caminho, de fazer esse percurso. Então, eu acho que é por aí. Agora, é claro que eu tenho meu Deus aqui dentro de mim, acredito numa força divina, acredito no meu anjo da guarda que existe, aquela pessoa que me abraçou, que aquele amigo meu veio me falar aquilo, nossa, eu comecei a chorar. E o crente que era a morte me abraçando, olha que loucura. E começou a ver isso. Eu acho que o meu anjo da guarda me abraçou 2 vezes. Exatamente. No caso do infarto. Não, é como você falou, eu e você estamos no lucro e no crédito da vida há muitos anos. Principalmente no crédito. Há muitos anos, exatamente, há muitos anos. E a vida é muito louca, você tá vendo, eu estava indo de férias, 21 anos de idade,
super ansioso para chegar a Londres, para ver as bandas tocando. De repente, eu acordo no hospital, não entendendo absolutamente. Não, absolutamente nada. Onde é que eu estou? O que que aconteceu? Eu estava dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo, todo entubado, e dentro de um balão de oxigênio aqui no meu rosto, e eu não estava entendendo absolutamente nada. E com o passar das horas, eu comecei a perceber, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa com o avião. E aí perguntava para as pessoas, perguntava muito pelo Agostinho dos Santos. Não, Ricardo, não aconteceu nada não, cara, não esquenta a cabeça não. Não, não, falaram assim para mim, Ricardo, não esquenta a cabeça não, foi um pouso forçado, está todo mundo aqui, e o Agostinho dos Santos, e as pessoas, não, está todo mundo aí, não aconteceu nada não. Mas com o passado... A nível de medicina, de pulmão, você deve ter se tornado uma referência, né? Foi. Porque pelo que você conta, pelo tanto dessa fumaça altamente tóxica que você inalou, não era para você ter sobrevivido mesmo. Não, aquilo que eu te falei, eu acho que eu devo muito à minha vida de atleta que eu tive, claro que isso me ajudou demais, eu não fumava, e o meu pai francês, meu querido pai francês, Dr. Pierre Guénard, levou o meu caso, o meu dossiê médico que ele fez, para congressos médicos, para falar sobre esse caso específico que aconteceu comigo, que foi um caso assim totalmente diferente. Ele falava comigo que algumas coisas semelhantes tinham acontecido, isso era 73, tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, aquelas bombas, aquelas loucuras todas. Mas é mesmo. Então, mas eu não fazia ideia, eu estava dentro de uma tenda de oxigênio e comecei a sentir muita dor nas costas. É claro. Eu olhei para as minhas... Trataram. Não, eu li para as... Você com a queimadura extensa nas costas, indo até as nádegas, entendeu? E com o pulmão todo ferrado. Um milagre. Queimadura de terceiro grau, profundas. Eu olhei para as minhas costas, eu não sabia que eu estava queimado, mas sentia muita dor. Falei, gente, o que aconteceu? E eu, com 21 anos de idade, a primeira reação que eu tive foi olhar para as minhas mãos, para ver se estavam queimadas, colocar a mão no rosto e olhar para o meu amigo aqui embaixo. Eu levantei, olhei, estava tudo bonitinho no lugar. Primeira reação que eu tive, eu falei, porra, beleza, olha que coisa louca. Eduardo, a partir desse exato momento, para os engenheiros que ouvem a gente, foi o meu V0, foi o meu ponto inicial de partida de todo um pensamento, uma energia positiva que caminharam comigo ao longo de toda a minha difícil e lenta recuperação. Foi a partir desse momento. Depois, mais tarde, é que eu fui saber que as pessoas não me davam uma semana de vida. A primeira radiografia de pulmão, qualquer médico olhava e falava assim, quando que esse sujeito morreu? O sujeito morreu tem quanto tempo? Ah, não, esse sujeito viveu uma semana, e depois ele morreu. Eu estava com edema pulmonar generalizado, hemoptise, que era inflamação dos brônquios, infecção, fazer com que eu expelisse pela boca sem ver. As vias respiratórias aqui estavam todas queimadas. 3 meses depois no hospital, os médicos ainda pinçavam plásticos que estavam grudados aqui na garganta. Então, sabe, estava com dezenas de transfusões de sangue, hemoptise, estava com taquicardia, que era o batimento cardíaco 160, 180 por minuto, fiquei assim um bom tempo. E as pessoas falavam assim, meu amigo, você não está com falta de ar? Não, eu falei, não, estou numa boa. Eu não sentia não estava. Então, e o que me ajudou muito, não tenha dúvida, foi isso aqui. Aquelas coisas que aconteciam aparentemente quando a cabeça está boa, não, isso me ajudou demais. Demais, demais. E essa força que existe, essa força espiritual, essa energia que eu acredito demais. Ô, Eduardo, na minha palestra TED, eu encerro a minha palestra falando
e normalmente nas palestras que eu falo, eu encerro a minha palestra falando uma coisa que a minha mãe falou para mim pouco antes dela morrer. Mamãe ficou hospitalizada 2 meses, os últimos 2 meses de vida, a mamãe passou no hospital. 96 anos e muito 96 lúcida. anos lúcida. Mamãe estava com um câncer no intestino, já avançado, e ela não podia nem operar. E aí eu sempre eu ia toda semana visitá-la. Eu moro em Belo Horizonte, ela morava no Rio. E numa das últimas semanas que eu estive com ela, tive mais umas 2 visitas depois dessa. Eu fiquei a tarde toda com ela. Mamãe sempre teve, abrindo só um parênteses, mamãe sempre teve, como a gente já falou, esse lado espiritual fortíssimo, essa crença, essa fé, é impressionante. E lúcida, até o fim, com 96 anos, guerreira, sempre foi. E aí, eu dei um beijinho nela, fui saindo do quarto, ela falou, Ricardo, aquele jeito dela, não vai embora não, ela frágil, mas totalmente consciente, falando com a voz mais tranquila. Não, Ricardo, não vai embora não, eu quero falar uma coisa para você que eu nunca falei na época do seu acidente. Eu arregalei os olhos e falei, mas o que foi, mamãe? É o seguinte, naquele período que as pessoas não te davam 1 semana de vida, nós estávamos num hotel, eu tinha que pegar o seu pai, arrancar o seu pai do quarto do hotel, porque o seu pai chorava o dia inteiro no hotel. Eu tinha que arrancar ele, nós pegávamos o metrô, nós íamos visitar todos os dias você, nós pegávamos o metrô, e assim que nós saltávamos do metrô, nós tínhamos que fazer uma longa caminhada até o hospital. E era verão, céu azul, o sol iluminando intensamente, e eu ia o tempo todo com a palma das mãos abertas e o sol iluminando minhas mãos o tempo todo. Eu caminhava e o sol iluminando as palmas das minhas mãos. E chegando no hospital, eu entrava, fechava as minhas mãos, e quando eu chegava o mais próximo de você, abria e transmitia toda essa energia para você. E transmitia mesmo. Eduardo, aquele dia, no quarto do hospital, eu dei um abraço na minha mãe, eu não queria mais largá-la. Eu saí aquele dia do quarto do hospital, num corredor do hospital, que para mim parecia não ter fim. Eu chorava, como se fosse uma criança, aos prantos, com tudo isso que ela me falou, mas com a certeza absoluta que toda essa energia me acompanha até hoje e para o resto da minha vida. Isso foi fantástico. Eu me lembro que ela uma vez me contou que ela fazia, dizem que o alho, a cebola, não sei, é muito bom para o pulmão. E ela fazia umas comidas para você com bastante alho e tal. E enquanto ela fazia, ela dizia, essa comida vai fazer com que o meu filho se cure, ela vai levar para dentro dele. Hein? Mamãe conseguiu entrar na cozinha do hospital e fazer a comida quando eu já podia comer mais. Ela fazia as comidas lá dela. Os caras chegavam para mim, para fazer. Eu pedia uma vitamina de abacate. Os caras chegavam para mim e colocavam abacate com vinagre, que é o que eles comiam lá. Eu falei, não é nada disso, não. Eu quero abacate com leite. Os caras ficavam apavorados. Aí minha mãe ia lá, fazia abacate com leite, vitamina, fazia alho, cebola, e eu comia aquilo todos os dias. Não é à toa que o avião caiu numa plantação de cebolas, né? Pois é. Agora, Ricardo, ainda voltando ao leite, o seu aí, no hospital, a queimadura, ela mata não pela profundidade, mas pela extensão, né? Porque você perde muita água ali, muito líquido. Não. Então, você teve uma queimadura muito extensa. Quer dizer, eu fico imaginando como é que é tratar todos esses seus problemas de cima aqui e mais suas queimaduras das costas, para você não ficar desidratado, enfim.
uma coisa assim fantástica. Não, Isso foi... eu ficava dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo, o tempo todo. E todos os dias os caras faziam a cultura da pele, tinham que cortar um pedaço da pele aqui da queimadura. Das costas, para fazer cultura, para ver como é que estava. Os médicos, isso sem o e todos os dias radiografia, pulmão, bom, enfim. Eu tive que passar vários anos sem ter, tirar radiografia, né? E você teve uma carga muito grande. Carga muito grande. E aí os médicos, e a queimadura não cicatrizava, não dava o menor sinal de cicatrização, e os médicos apavorados, porque podia, como eram queimaduras de terceiro grau, podia infeccionar, era aqui atrás, os rins. E aí eu não teria muito tempo de vida. E os médicos apavorados. Eduardo, já quase no segundo mês que eu estava no CTI, de repente, as minhas queimaduras começaram a cicatrizar, de um dia para o outro. E os médicos começaram a ver aquilo e falaram, porque eu já estava melhor e tal, mas as queimaduras estavam daquele jeito. Quer dizer, melhor, estava menos ruim. E aí os médicos começaram, eu já quase 2 meses no CTI lá, os médicos começaram a pensar no meu retorno para o Brasil. E eu comecei a pensar em continuar minha viagem para Londres. De tão bem que você se sentia. Os médicos falaram assim, não, meu amigo. Você não vai, você tá louco, cara. Eu já tinha perdido 15 quilos. Os médicos falaram assim... Já era magro. Já era magro. Os médicos falaram assim, meu amigo, você vai ter que voltar para o Brasil, você ainda vai ficar pelo menos 1 mês no hospital, lá no Rio. Isso, negativo, jamais. E aí a maior preocupação dos médicos naquele momento era o seguinte, bom, beleza, esse cara vai voltar para o Rio. Mas como que esse cara vai entrar dentro do avião? Qual a reação que esse cara vai ter? Fizeram um UTI para você dentro do avião da Varig, não foi isso? Não, eu sei, mas eles falaram assim, mesmo com a UTI, qual a reação que esse cara vai ter lá dentro do avião? Sim. A reação dele. E aí, eu falei para eles, olha, eu queria fazer um único pedido para vocês. O que é? Olha, por favor, não me dê injeções, não me dê remédio, não me dê suco de maracujá, não me dê nada. Eu quero vir aceso o tempo todo. Eu prometo que eu não vou dar nenhum tipo de ocorrência. E assim foi feito. Os médicos não me aplicaram injeção para eu vir dormindo o tempo todo. Eu vim acompanhado de 2 médicos franceses. Eles fizeram um compartimento lá separado para mim. Eu fui o primeiro a embarcar. E aí, quando eu embarquei, chegaram umas pessoas na minha frente e um jovem na minha frente dessas pessoas. Eu, na época, tinha 21 anos, esse cara devia ter uns 25 anos, era um jovem também. E a turma falou assim, olha, a gente trouxe esse cara aqui para conversar com você. Esse cara é o bombeiro que subiu a escada e te resgatou lá dentro do avião. Eduardo, eu não conseguia, nem eu nem ele, nos abraçamos, foi aquele outro abraço que eu queria dar, um abraço e um beijo nas pessoas, que eu dei no meu médico, e eu dei esse abraço e beijo nesse bombeiro, em nome de toda a equipe dos bombeiros. Cara, eu e ele não conseguíamos conversar, chorávamos o tempo todo. E foi muito emocionante esse encontro, muito. Muito emocionante. Eu me lembro da sua chegada aqui no Rio, que normalmente quem faz uma viagem dessa, no seu estado, fica quietinho lá na maca e tal, né? E aí tinha uma enxurrada de repórteres em cima de você, e você querendo levantar para participar, para falar, você está entendendo? Não, muito bem. Os médicos ficavam doidinhos comigo. Sabe o que eu fazia lá no CTI, lá na França, depois de eu estar já melhor? Eu fiz uma amizade, nossa, essa amizade com os enfermeiros, cara, esse bom humor que eles me passaram, que eu falei que me acompanha por causa deles até hoje, eles eram fantásticos. O quanto essa turma me fez bem, o quanto isso me ajudou a eu levantar, sabe, a falar, puxa, eles... E aí,
Eu, às vezes, de noite, pedia para levantar, para ficar em pé um pouco, para eu sentir como que era ficar em pé. Então, eles me ajudavam, entubado, eu estava entubado ainda com alguns soro, com algumas coisas, e eles conseguiam me pegar pelo braço, me levantar. Eu levantava, eu não conseguia andar, tive que aprender a andar de novo, fiz muita fisioterapia, mas eu só queria levantar, levantar. E eles conseguiam me colocar ali de pé, olhava, levantava, e eles Que voltavam, maravilha, Ricardo. colocavam. Nossa, isso foi fantástico. Ricardo, a gente está conversando aqui já no final de 2 horas, que passaram assim as 2 horas, Não, porque conversar com você é realmente muito bom. É, enfim, você é uma escola de vida, você ensina, você fala com muita clareza, com muita facilidade, com muita humildade. Então, por isso que o tempo foi muito rápido. Mas eu quero, antes de terminar, pedir a você que deixe o seguinte: quem quiser contratar você para uma palestra, como é que faz? E aonde estão os vídeos, o endereço, o link dos vídeos das suas palestras? olha, no meu Instagram, que é @Ricardo, se você colocar Ricardo Trajano já aparece, mas Ricardo Chust, Chust Trajano. No meu Instagram eu posto diariamente stories, posto no feeds, muita coisa. E lá no corpo do Instagram tem uma palestra TED, que no YouTube, se vocês entrarem em Ricardo Trajano, palestra TED, ou Ricardo Trajano sobrevivente, A TED é uma coisa internacional, não é é uma uma palestra internacional internacional. que eu tive o prazer de ser convidado, só que você tem que falar no máximo em até 20 minutos. Eu falei em 19 É, minutos. é. E no meu Instagram tem meu telefone de contato também. Maravilha. Além disso tem um site que é palestrantericardotrajano.com.br, que no final tem alguma mensagem que as pessoas queiram enviar. E eu quero continuar esse meu caminho aí até o fim da minha vida de fazer E vai continuar, palestras. Ricardo, e vai continuar. Você é um cara Exato. abençoado, abençoado por Deus, vai continuar, não tem a menor dúvida. Você tem uma família linda, suas filhas são lindas, sua mulher é companheira, é parceira. Eu acho que o que importa é isso. E você merece. Você não tem tudo isso a troco de nada. Você merece. E uma coisa só. Quero encontrar com você, que eu não encontro com você pessoalmente tem É, muito tempo, para te dar um tem muito abraço e um tempo. beijo também, viu? Vamos Muito sim, Ricardo. carinhoso. Vamos sim. Não tenha a menor dúvida. Isso vai acontecer mais rápido do que você possa imaginar. Olha só, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelos exemplos que você deu, enfim, muitíssimo obrigado. Você me deixou muito feliz. E a quantidade de gente que passou aqui, eu peço desculpa, mas não dá para ler tudo, porque o negócio sobe rapidinho. Enfim, este é o Ricardo Trajano, tá bom? Muito obrigado, um beijão para você, para a família toda, e a gente se fala brevemente. Eu que agradeço, viu? Espero você aqui para um café aqui em BH, que aliás a gente tinha combinado em março, mas aí aconteceu essa loucura toda. Enfim, pois é. um grande beijo para Um beijo, você, para sua querido. família, para seus Muito, adoráveis filhos muito e para obrigado, sua Ricardo. esposa, para todos aí, tá? Um grande Muito abraço, obrigado. gratidão e olha, bora viver e bora construir, viu? Bora Isso fazer aí. tudo isso. Tchau, Um Ricardo. abraço. Outro.